Olá, nós estamos começando aqui no canal da gente mais uma edição, mais um programa Interativa na TV, trazendo a versão impressa da revista Interativa aqui para o canal 15, também as nossas redes sociais, também aqui no canaldagente.com.br e também no revista Interativa.net. A segunda edição, já circulando, da revista Interativa e traz como tema do mês as crianças que trocam os brinquedos tradicionais por tecnologia. Qual é o limite? Aí é que entra essa questão que nós vamos abordar principalmente neste primeiro bloco do programa. E hoje nós temos como convidada aqui no programa a psicóloga Ivana Camilo. Mais uma vez presente no programa, né, Ivana, para falar desse assunto tecnologia, crianças, limites. Cada vez mais realmente há essa troca, né? Hoje brinquedos tradicionais dificilmente se vê, se ganha e até se pede, né? É verdade, Charles. Então, mas primeiramente agradecendo mais uma vez o seu convite, né? E para falar de temas que são atuais e importantes. A tecnologia, ela é um caminho sem volta, né? Sabemos disso, não precisamos debater tanto sobre isso. Porém, tem que ter limite, sim. A gente já começa pensando sobre a questão da idade, né? Se a gente for começar a refletir hoje e observar como que está acontecendo, a que idade você já começa a perceber uma criança com um tablet, com um iPad? A partir de qual idade? É muito comum a gente perceber, inclusive bebês com menos de 1 ano, quando já começa a conseguir segurar alguma coisa, ou no próprio carro, né? Hoje existe muita facilidade, se coloca lá no banco traseiro, né? O videozinho para entreter a criança, que é uma providência para os pais, né? A gente sabe que uma viagem longa, um momento estressante do trânsito, isso tudo auxilia muito os pais, né? Para tranquilizar a criança, tendo em vista que nós estamos num mundo moderno, cheio de situações que os pais tendem a querer se adaptar da melhor forma. Isso não está errado. O que está errado é o que a gente está colocando aqui nesse tema, é o limite, é a dose. Se eu tenho uma criança com menos de 1 ano que hoje ela já manuseia um equipamento eletrônico, nos momentos de lazer que ela poderia ter no chão, brincando, correndo, numa bola, ela está interagindo com o equipamento eletrônico, a gente já começa a perceber que aí já pode começar a haver um problema, né? A criança, quanto mais tempo ela passar com esse equipamento eletrônico disponível, mais tempo ela vai querer continuar. Então, isso vai se tornar um hábito. E aquele outro brinquedo que ficou lá jogado no cantinho do quarto, a bola, o peão, o bambolê, a boneca, vão empoeirar e a criança vai começar a se desinteressar por ele. Com certeza, é muito atrativo o brinquedo eletrônico. É o barulho, é a mudança de tela, é a possibilidade da interação com o joguinho. São tantos atrativos que aquele outro que ele precisa, exige mais dele, né, que ele precisa se interagir mais, ele acaba tornando meio chato, meio inconveniente, ele vai querer preferir mesmo o eletrônico. E essa atração, ela acontece de uma forma, assim, extraordinária, né? Vamos usar uma palavra aqui, que talvez nem seja a palavra certa, mas talvez sim, até viciante, né? A criança e até adolescentes, adultos também, e acontece muito, quer dizer, ele entra naquilo ali e não consegue sair mais, né? Não há problema em usar a palavra vício de maneira pejorativa neste caso, né? Talvez a gente compreenda que vício é aquele hábito que você não consegue abrir mão dele, né? Então, existem vícios bons, existem vícios ruins, né? Que são hábitos que você não consegue abrir mão. Onde que ele torna um problema? É a hora que aquilo passa a te controlar, né? Aquilo passa a ser mais importante para você do que qualquer outra coisa. Aí sim é o vício que começa a tomar conta de um comportamento inadequado, no momento inadequado, né? Então as crianças, elas são muito fáceis da gente colocar nela hábitos e aprendizados, né? Que ela vai ficar com aquilo muito arraigado no desenvolvimento dela. E aí dificilmente o pai vai conseguir fazer aquele corte de maneira natural. Vou dar um exemplo, talvez não seja uma semelhança tão próxima, mas vamos imaginar a criança que chupa bico, né? É um vício, é um hábito, a gente insere o bico lá num determinado momento que a criança
precisa daquele objeto de transição para sair do mamar, para sair do chorinho antes de dormir, né? E a gente vai lá, né? A mãezinha, super preocupada em dar um bem-estar para a criança, a gente insere o bico, né? É um objeto de transição perfeitamente usado, comum, a gente pode escolher qual que é o melhor, o ortodôntico, enfim, a gente vai lá e insere aquilo. Quando você percebe, a criança já não consegue mais ficar sem aquele objeto, né? Então ele passa a fazer parte da vida dela. Vamos voltar no exemplo do tecnologia, né? Se eu dou um brinquedo eletrônico ou se eu dou um outro tipo de brinquedo, a criança ela vai aprender a desejar e a colocar na rotina de vida dela aquilo que eu estou ensinando que faz parte da rotina dela. A criança ela é suscetível à orientação do pai, né? Então aquilo vai tornar um hábito não somente por vontade própria, mas também por aquilo que eu estou incentivando ela a fazer. Então, o eletrônico ele vai sim ser inserido nessa rotina de brincadeira da criança e pode se tornar um vício, porque, poxa, foi através do meu cuidador principal que eu recebi esse objeto. Ele faz parte para mim, meu entretenimento nos momentos que eu vou ficar mais sozinho, no momento em que eu vou precisar fazer uma distração. Então, logo, isso é bom, isso é legal. E aí, em outros momentos, eu não vou precisar mais do meu cuidador. Eu mesmo vou lá e pego, eu mesmo vou lá e aquilo começa a fazer parte da minha rotina, do meu hábito e com certeza vira uma coisa viciante. Os pais que hoje ainda não têm, né, a criança com acesso a essa tecnologia, bebês na verdade mesmo, de 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim, ou que ainda a esposa ainda está grávida, que providência tomar? O que eles podem já buscar em termos de orientação, já se prevenirem e se precaverem com relação a essa questão? Eu costumo falar muito para alguns pais que já pedem socorro com relação a isso, né? Que é assim, você se lembra do que você brincava quando era criança, né? Nós temos uma geração de pais hoje que estão sendo pais muito cedo, né? Ou temos duas polaridades, né? Tanto os pais que estão sendo pais muito cedo, em função de uma adolescência aí que, né, não foi tão bem orientada, mas uma outra polaridade de pais que estão sendo pais mais tarde, por conta do trabalho, da formação, né? Buscando cada vez mais se formarem, estabelecer uma família, enfim. Então nós temos essas duas polaridades, né? Nós temos o pai jovem e o pai mais adulto que, de certo modo, quando chega um filho em casa, ele já está numa idade um pouco mais cansado e a disposição muda. No outro lado, na outra polaridade, você tem um recém-jovem, né, quase saindo ali da sua adolescência, que está chegando uma criança ali para ele cuidar, né, e com muito pouca experiência. Talvez a infância dele esteja mais próxima, né, ali para ele lembrar o que é que ele fazia, o que ele brincava. Porém, o grau de maturidade é muito diferente. Então, aquilo que aquele jovem está preparado para oferecer para o filho não é o mesmo que a outra polaridade dos pais mais adultos tem a oferecer, né? Então a maturidade ali naquele momento vai fazer toda a diferença. Então quando a gente joga isso para os pais, né? Fala, olha, vamos recordar do que você brincava. Minha época eu podia correr na rua, na minha época eu podia ir na casa dos amigos, né? Então assim, a gente sempre volta ao passado com uma sensação de que era tudo muito melhor do que é hoje. Tem razão em alguns pontos da violência, da segurança, sim. Mas isso é uma coisa que a gente faz com várias coisas na vida da gente. Parece que tudo que está mais no passado é mais gostoso do que o presente, né? Porque o presente exige mais da gente, né? É o momento que a gente está vivendo. Então, o que esses pais precisam fazer, né? Na hora de estar se preparando aí para essa chegada dessa criança, conhecer o seu ambiente, né? Onde é que eu moro? O que é que eu tenho a oferecer para essa criança quando ela chegar? Hoje nós temos muitas famílias que estão crescendo em condomínios. Condomínios têm uma grande vantagem da segurança, do conforto, de ter uma comunidade já estabelecida, com talvez iguais condições sociais.
Tá, eu não moro num condomínio, mas eu moro numa rua que é uma rua mais movimentada, mais agitada, mas tem uma praça de convivência, tem um lugar que eu possa levar o meu filho em determinados horários, tem uma turminha da escola que eu possa interagir, marcar horários para a gente se encontrar, para tornar aquilo um pouco mais legal, tanto para as crianças quanto para os pais. O que nós pais não podemos achar é que o momento do brincar da criança é um momento que não precisa ser controlado, ou que pode ser a qualquer momento, ou pode ser de qualquer jeito, e que a gente não deva participar. Às vezes a gente pensa, não, ele está brincando, então eu vou aqui fazer a minha atividade, eu vou ali fazer o almoço, eu vou ali... Muitas vezes, esse momento do brincar da criança é a hora que eu mais poderia estar me dedicando junto com ele naquele momento, né? Então a gente pode sim organizar melhor a vida dessa criança para o momento do lazer, para o momento do brincar, para o momento da gente brincar junto, para o momento dele encontrar os coleguinhas na praça. Ainda existem muitos recursos, os clubes, as praças, os shoppings, enfim, a gente tem que se adequar ao mundo de hoje, né? A gente não pode deixar o menino sair correndo na rua, brincar de bete, brincar de bola de gude, mas a gente tem outros recursos sim, é a adaptação ao mundo atual. Bom, nós estamos aqui no programa Interativa na TV, pelo canal da Gente. Voltamos em instantes, até já. Interativa na TV, de volta aqui pelo canal da Gente, e nós estamos conversando a respeito da segunda edição da revista Interativa, que já está circulando. Você pode adquirir a sua, e aliás, adquirir não, né? Gratuita distribuição, você pode até mesmo nos pedir pelo nosso e-mail e também pelo Facebook. Bom, a equipe do Interativa na TV esteve nessa semana prestigiando a inauguração do novo espaço da APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Confira. O Interativa na TV traz um destaque especial nesse finalzinho de programa, que é para falar um pouquinho sobre a APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, que na verdade não envolve só as agências de publicidade ou os publicitários, mas envolve de um modo geral a comunicação em Uberlândia. Carlos Magno é o presidente atual da APP e que vem fazendo aí um grande trabalho ao longo desse ano, e coisas, ou pelo menos, né, ações notáveis a gente já pôde notar nesse ano de 2015, né, Magno? Ok, na verdade é o seguinte, é um grupo de diretores, né? A APP tem essa felicidade de ter vários que colaboram, né? Então, assim, quando a gente vê os eventos igual o Fórum, a Missão Nova York, porque teve muita gente que carregou junto, né? Então, esse é um dos motivos do sucesso da entidade. Primeiro porque, assim, é uma categoria, igual você falou, da comunicação, que é muito unida, são pessoas apaixonadas pela profissão, né? Que fazem com muito prazer. E não só agências, né? Principalmente veículos, fornecedores e também os anunciantes. Então muito bem, estamos num ano legal. Na verdade, isso tudo nós estamos colhendo um planejamento que foi plantado há 7, 8 anos atrás. E é por aí, agora vamos preparar 2016, né? Esse ano de 2015, o grande momento foi a vinda do Washington Oliveto aqui em Uberlândia? Acho que foi um dos, né? Nós fizemos uma feijoada com muito sucesso, né? Talvez tenha sido uma das melhores em números, assim, de resultados, satisfação. A missão para Nova York foi fantástica, foi um evento, né, brilhante. Os cursos, né? Acho que assim, tudo que a gente tem feito. Na verdade, o Washington Oliveto é porque assim, o nome dele, né, a imagem, nós tivemos uma campanha muito forte, um apoio de mídia muito grande dos veículos, e aí ela marcou mais, né? Não tem como, né? Você falar em Washington Oliveto é igual você comparar com o Pelé, com Ayrton Senna nas suas atividades, né? Então isso enriqueceu muito para o nosso mercado. Agora, como você disse ao finalzinho da primeira participação aqui, é pensar 2016, né? Que venha um ano aí bem diferente, né? Bem diferente assim, no sentido, né, de que o mercado possa respirar e respirar bastante. Sim, para o negócio da propaganda, da comunicação, momentos igual esse, assim, de crise, de recessão, ele é bom porque uma parte dos anunciantes tem que fazer um investimento maior justamente nesse momento. E o grande lição, o grande dever de casa que a gente está tendo aqui é que, assim, planejar faz muito bem, né? Então nós temos que pensar 2016 agora, e não lá em janeiro, fevereiro, quando o ano estiver rolando, né? E isso em cima de pesquisa, de dados, não só na base do feeling, né? Eu acho, né? Então vai atrás, procura. E nós temos um diagnóstico que foi feito pelo Sebrae, uma pesquisa com anunciantes. Então isso tudo dá base
para ter esses eventos, essas atividades, e não é por acaso que a gente está fazendo isso. Não poderia deixar de esquecer, né? A APP de Casa Nova, em Uberlândia, né? A APP de Casa Nova, né? Nós ficamos 8 anos lá junto da FIENG, temos que agradecer, a FIENG recebeu a gente muito bem. Agora nós estamos aqui junto do CDL, né? Que também abriu as portas para a gente. E uma entidade pequena, apesar de ter uma marca forte igual a APP, a gente tem que estar ao lado de grandes entidades, né? Então, o CDL acolheu a gente, deu uma estrutura muito boa. Aqui nós temos salas de reunião, de treinamento, tem a nossa própria sala, estacionamento, centro de convenções. Então, acho que assim, nós vamos fazer bom proveito dessa casa nova. É o Interativa na TV, de volta com você aqui pelo canal da gente. Nós estamos falando com a psicóloga Ivana Camilo e no primeiro bloco, né, nós falamos com ela a respeito de tecnologia, limites para as crianças. E uma questão, né, inclusive a minha esposa, a Marli, sempre fala isso para os nossos filhos o seguinte: olha, focado em tecnologia, você deixa de ser sociável. Ou seja, perde do outro lado também, né? Esse contato humano, né? Esse contato de conversa, de brincadeiras, acaba indo embora, né? Perde sim, é verdade. Hoje, apesar da gente ter essa nomenclatura redes sociais, talvez isso até gera uma certa tranquilidade nas pessoas de pensar que não, eu estou no meio social, eu estou nas redes sociais. No entanto, esse contato que é feito através da mídia social, ela é muito restrito à conversa fria, mais específica daquela determinada postagem, né? Vamos usar aqui os termos, então, que são utilizados, né? Eu posto uma foto de uma situação muito específica, aquilo não está condizendo com a minha realidade total, aquilo está chamando a atenção de uma determinada situação. Agora, vamos pensar o que é o social, esse momento social que a gente precisa na interação com o outro, na interação real, o que traz isso de benefício para nós? Formar um elo de amizade, fortalecer esse elo depende muito do grau de conhecimento que eu tenho do outro. A rede social, ela não permite que eu conheça aquele outro que está do outro lado de maneira integral. Eu acho que eu posso confiar nele porque ele é amigo de um amigo meu. E eu vou lá e coloco ele na minha rede e aquilo, né, gera uma sensação de amizade. Fica muito bacana a gente pensar que nós temos 300, 900 amigos na nossa rede social. Mas agora vamos pensar, para que serve esse momento que a gente está formando esse elo de confiança com um amigo, com uma pessoa, formando esse lado social? Principalmente nas horas difíceis, né? Na hora que você precisa contar com uma pessoa, que você precisa partilhar uma coisa mais íntima, mais complicada, e é onde a gente começa a se esbarrar nas dificuldades, se sente sozinho, se sente sem apoio, se sente vulnerável. Olha, poxa, mas parece que eu tenho tantos amigos e agora na hora que eu mais preciso eu não tenho ninguém, né? A culpa não é da mídia social. A mídia social faz o papel dela de tornar a sua distância um pouco mais estreita, para você poder ver amigos distantes, ver parentes, mas isso não quer dizer que o outro lado não precisa ser bem feito, né? Muita gente hoje já utiliza as redes sociais para pessoas muito queridas, que estão muito distantes, para manter contato. Isso é muito bacana porque houve o antes, houve a interação pessoal antes. E aí aquilo se torna muito mais intenso. Se programa viagens juntos, se bate um papo legal fora mesmo ali daquela mídia social. A gente não perde o acompanhamento da vida do outro, né? Mas o importante é que a gente já tenha feito isso antes. Se não fez antes, que a rede social então te possibilite fazer depois, né? Se você conheceu aquela pessoa via rede social, seria bacana também você saber que grau de intimidade existe ali. Se é somente um amigo de internet, ok, não tem nada contra. Vamos manter a nossa rede social aberta, disponível, vamos conhecer pessoas, mas vamos lembrar que é importante cultivar as amizades presentes, as amizades pessoais mesmo, que você vai poder contar com elas nas horas que você sentir aquele vazio, né? Que hoje é uma coisa que é muito comum da gente sentir. Você olha no Face da pessoa, né? Lá, por exemplo, ela tem lá 1000 amigos, 900 amigos, e de repente ela
coloca lá uma postagem se sentindo muito só, se sentindo muito triste, se sentindo... E não passa daquilo, né? E aí? O que nós podemos fazer em relação a isso, né? Então, é esse cuidado que nós precisamos ter, que as mídias sociais nos proporcionam os benefícios e nós temos que tomar conta das coisas que realmente são importantes para nós. Inclusive na própria edição da revista, né, nós temos uma página da revista aqui que foi citada essa questão. Antigamente, para se adquirir um conhecimento ou até ir atrás, né, tinha uma biblioteca imensa, tinha que ler livros e mais livros, talvez, para chegar numa questão. Hoje não, hoje é muito fácil, né? Então essa facilidade auxilia e dá velocidade até ao mundo moderno. Mas antigamente, hoje, né, quem tem aí 30, 40 anos de idade, se lembra muito bem disso, né? Se lembra dessa questão. E que era muito bom, muito gostoso, né? Era uma forma da gente buscar o conhecimento que gerava na gente muita curiosidade, né? Era um empenho diferente que nós tínhamos que ter. Primeiro que eu tinha que sair da minha casa, ir a uma biblioteca, então já tinha esse deslocamento. Chegar na biblioteca, aquela infinidade de enciclopédias e livros, já talvez bem desatualizados, né? Então informações de 20, 30 anos atrás. Talvez em revistas mais atuais a gente poderia encontrar alguma informação mais recente. E hoje, muito oposto disso. Você digita lá uma pesquisa que acabou de ser editada, já está lá, né, disponível para você acessar. O que isso mudou de lá para cá também, na questão, além da facilidade, é a questão do que tipo de conteúdo está sendo provido ali, né? Nem todo conteúdo é confiável, a maioria, na verdade, não é. Hoje, quando a gente faz uma pesquisa de qualquer tipo de assunto, eu fiz essa experiência ontem, por acaso, pesquisando para um trabalho, e surgiram lá 92 mil assuntos relacionados ao tema que eu queria. Normalmente, na primeira página, vem os principais, né? Aqueles que já foram mais pesquisados e que, por sinal, devem ser os mais confiáveis, então. Se você vai passeando, impossível olhar 92 mil conteúdos, né? Mas se você começa a passear da segunda página em diante, você já vai começar a ver que aquilo não vai te acrescentar em nada. São assuntos que foram puxados ali por um item que você digitou, mas que não tem nada a ver com o assunto final que você quer realmente tratar. Então, esse lixo eletrônico que está sendo produzido também está dificultando muito a gente gerar na nossa sociedade atual o interesse por coisas mais concretas, por coisas mais assim, pesquisa. Não é fácil você desenvolver uma sociedade pesquisadora, uma sociedade que seja interessada em conteúdos, né, de grande porte. A gente quer coisa mais rápida, a gente quer uma manchete, a gente quer um videozinho, a gente quer uma coisa já lá pronta, mastigada, né? E isso parece que está suficiente. E não é. Numa formação de base, numa formação que a gente precise de realmente conteúdo, tem que ter um esforço maior, né? A gente precisa sair daquele movimento de só procurar as coisas rápidas e na internet a gente só não conhece ainda os caminhos. Os pais precisam dar o exemplo, claro, sempre, né? O exemplo dos pais é o que a criança realmente vai seguir. O que os pais hoje têm que fazer para eles mesmos, como pai, como mãe, para dar exemplo às crianças e adolescentes com relação à tecnologia? Ou seja, eu vou para o almoço, eu deixo meu telefone em outro local. Eu vou passear, eu vou à igreja, eu vou a um outro local social, eu deixo o telefone dentro do carro ou até mesmo em casa. É por aí? Já seria um grande passo, né? Se os pais já conseguissem determinar momentos em que a família tem essa flexibilidade, já seria um grande avanço. O que a gente percebe hoje, ainda estamos no contrário disso, né? Se mistura o momento de lazer com a necessidade de estar inteirado ali com a minha mídia social, e aí aquilo vira uma bagunça. Então, o exemplo dos pais e a colocação de limites para o filho e para ele é fundamental. Não adianta eu dizer para o meu filho, olha, você só vai jogar no seu videogame 2 horas por dia, se eu passo no mínimo 8 horas conectada com o meu aparelho celular, né? Ele vai me questionar isso em algum momento, ou
aquilo que eu estou tentando ensinar ele não vai cumprir, porque ele não vê esse exemplo em mim. Então, determinar essas horas comuns da família, olha, vamos pelo menos no momento aqui do jantar, que talvez seja o momento que a família esteja mais junta, ninguém vai usar aparelho celular. Da hora que a gente chega da escola, do trabalho, à noite, ninguém vai usar, nem eu, nem o filho, né? Porque não adianta eu inibir o meu filho se eu mesma não vou me privar daquilo. É uma tentação que a gente não vai conseguir segurar. Se isso não funcionar, ou pelo menos não der conta de fazer isso, quando procurar uma ajuda? Quando procurar um profissional? De repente o pai ou a mãe consegue detectar e falar, não, pera um pouquinho, a gente precisa de uma ajuda. Quando? Sim, já existem muitos casos de crianças com perturbações no sono, perturbações alimentares, com ansiedade precoce, né? São comportamentos que geram um problema muito grande na família, na escola, aonde o pai vai perceber maior impacto, principalmente na escola, onde o rendimento cai, a vida social dessa criança vai diminuir também, a quantidade de encontros com os colegas começa a diminuir, essas interações começam a ficar preocupantes. Muitas crianças hoje, se a gente for acompanhar a rotina, e quando a gente faz esse trabalho com os pais, a gente pede para ele ser vigilante nisso, né? E os equipamentos eletrônicos, eles fornecem essas facilidades. Olhar que horário foi a última vez que ele entrou no celular, quanto tempo ele ficou em determinada página, né? Fazer esse monitoramento. Quando a gente começar a perceber que mesmo diante de toda aquela disciplina que foi colocada, existem vazios ali que estão sendo preenchidos pela criança e que ele está, né, saindo fora do combinado, é a hora da gente procurar uma intervenção mais séria. Até porque, além da questão psicológica, pode vir uma questão médica mesmo, né? Um alerta, pode vir um problema de vista, né? Com certeza. Fora todos os problemas emocionais e de desempenho que a gente pode perceber na criança, os problemas físicos também, né? Como esses citados por você. Vana, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela entrevista, né, na revista interativa, na revista impressa e também na televisão. Eu que agradeço, Charles. É sempre um prazer estar aqui falando com esses pais, com essas crianças também. A gente espera que também os filhos estejam assistindo, né? Porque a gente está aqui falando de pai para filho e para uma família. Ok, muito obrigado. Bom, e nós encerramos por aqui mais uma edição da Interativa na TV. Você pode acompanhar na versão impressa também pelo nosso site e também aqui pelo canal da gente no site e também no sistema de transmissão a cabo. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Até a próxima semana.